Bom dia a todos os irmãos do programa. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 15, versículo 21. Partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Nós temos aqui o relato da mulher cananeia. A nacionalidade dela era ser cananeia e ela morava nas partes de Tiro e Sidom, numa região mais ou menos ao noroeste da Galileia, onde ficavam essas cidades. Então a palavra do Senhor diz que ela partiu dali e foi ter com Jesus, porque sabia que ele estava passando ali naquelas cercanias. E o curioso é porque os cananeus que moravam ali, eles tinham seu próprio Deus. Era chamado Esmun, Arcleps, Esculápio. Ele tinha 3 nomes, né? Que poderia ser chamado no grego ou no latim. Era o deus da cura daquela região, o deus Esmu. Mas aquela mulher ouviu falar de Cristo, sabendo ela que estava ali diante dela uma autoridade maior do que o próprio Deus que ela adorava naquelas cercanias onde ela morava. E quando Jesus estava passando por ali, a palavra do Senhor diz que ela começou logo a clamar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ela sinalizou que sabia que Jesus era da descendência real de Davi, ela estava dizendo: eu estou gritando, eu estou chamando por aquele que eu sei quem é. Eu sei de onde você veio. Eu sei qual é a tua ascendência. Eu sei qual é o tronco de família em que tu estás situado. Eu estou clamando a alguém que eu sei quem é. E aí já começou a desenrolar a história daquela mulher. E eu vou dizer aqui para você: ô coisa boa é a gente saber onde buscar ajuda verdadeira. Mesmo ela tendo seu próprio Deus, o Asclepos, né? O Esmun, como você queira chamar. Mas ela foi buscar o maior, ela foi buscar o grande, ela foi buscar o poderoso. E o que está faltando em muitos cristãos é buscar ajuda no lugar certo. Tem gente que busca ajuda na peixada que tem ali, na prefeitura, no governo. Tem gente que busca ajuda em amigos, que muitas vezes só estão perto de nós quando a gente tem alguma pontinha de dinheiro, quando a gente tem alguma importância na sociedade. Tem outros que vão buscar ajuda em deuses falsos, feitos de madeira, pedra, barro, que não podem fazer nada, que não olham, que não escutam, que não falam, que não pegam, que precisam de outras pessoas para os carregar de um lado para o outro. Onde é que você está buscando a sua ajuda? Essa mãe Canané, já que nós estamos na semana do Dia das Mães, ela tem muito a nos ensinar sobre buscar ajuda no local verdadeiro, com a pessoa verdadeira de Cristo Jesus. Por isso que lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, o Senhor fala, o próprio Jesus fala no finalzinho do Sermão do Monte: Pedi e dá-se-vos-á, bateis, né? E abrir-se-vos-á, buscar e encontrareis. Se você pedir no local certo, a pessoa certa, essa porta se abre. Você vai encontrar, você vai ser atendido. Busque em Cristo. Ela nos ensina também a lidar com o silêncio de Deus, porque quando ela falou essa frase, me ajude porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E no versículo 23 ele não lhe respondeu palavra. Como é que você enfrenta o silêncio de Deus? Tem um hino até que diz que o silêncio de Deus dói demais, né? Se eu não me engano, é do Cícero Nogueira. Uma das coisas que mais perturba o homem, principalmente aquele que já teve um encontro verdadeiro com Cristo, é quando ele está em silêncio para momentos de até grande aflição do seu povo. Por que que isso aconteceu? Por que que o Senhor deixou isso acontecer? Por que que eu oro e o Senhor não me responde? Por que que eu busco e o Senhor ainda não falou comigo? O silêncio do Senhor para nós é algo desafiador.
Mas apesar do silêncio do Senhor ser algo desafiador, ele nos ensina a ter paciência. Ele é maravilhoso, ele é santo, ele é justo. E ele mesmo estando em silêncio, você pode ficar tranquilo, porque ele está trabalhando em nosso favor. Lá em Eclesiastes capítulo 3, uma passagem bastante conhecida, né, que fala sobre o tempo de Deus, sobre todas as coisas, né, debaixo do sol, ou seja, o tempo de Deus para os homens. Diz que tem tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Tem tempo também que o Senhor está calado, mas não é porque ele está sentindo prazer, sentindo regozijo em nossas aflições. Ele se cala para nos ensinar a pedir. Ele se cala para nos ensinar a ter paciência, perseverança. Ele se cala para nos ensinar a domar a ansiedade, que é o mal do século. Ele se cala para nos ensinar a ouvir quando a voz dele for declarada para nós. O silêncio, ele é uma arma poderosa, pedagógica do Deus Todo-Poderoso para a nossa vida. O silêncio do Senhor, apesar de maltratar um pouco, porque a gente fica com as nossas estruturas humanas um pouco abaladas, mas não é um maltratar de destruição, mas sim de instrução. Ele nos tira da nossa zona de conforto e nos coloca na nossa zona de confronto. Em saber se nós estamos orando corretamente, em saber se nós estamos orando como deveríamos, em saber se nós estamos fazendo as coisas como deveriam ser feitas. E enquanto a palavra dele não sai, o silêncio dele é a arma pedagógica de Deus na nossa vida, para nos ensinar coisas maravilhosas. E a palavra do Senhor diz que essa mulher também nos ensina a agir quando a fé é provada. Cachorrinho era todo aquele que não era judeu. Todos os povos ao redor da região de Jerusalém, ao redor de Israel, eram chamados de cães. Cães eram gentios. E ele disse que não foi chamado, quando ele resolveu falar com aquela mulher, ele disse que não foi chamado para os cachorrinhos, mas ele foi chamado para os filhos. E ela trouxe aquela palavra enternecedora, digamos assim, que aqueceu o coração de Cristo. Eu sei, Senhor, que o Senhor não foi chamado para mim. Eu já escutei o teu silêncio, agora eu estou escutando o teu não, que o Senhor não foi chamado para mim. Já escutei os discípulos mandando eu sair, porque eles falaram para mim que o Senhor poderia me despedir, porque eu estava correndo atrás de vocês, aqui no finalzinho do versículo 23. E agora o Senhor me dá uma negação. Mas deixa eu falar aqui uma coisa com toda a humildade que está aqui também no versículo 25. Ela adorou, se prostrou e disse: Senhor, socorre-me. Apesar de eu não ser judia, apesar de eu não ser israelita, mas tu tá passando aqui por perto. O pão tu tá distribuindo aos filhos, mas eu estou aqui na mesa. Eu estou aqui pertinho. Vai que cai uma migalha para mim, Senhor. Vai que tu olha para mim, mesmo eu sendo uma mulher estrangeira, mesmo eu vindo de famílias que adoram deuses estranhos, mesmo eu não sendo uma mulher que tem um pacto que o teu povo tem com o Deus verdadeiro, mas eu tô aqui pertinho de ti. O que é que custa repartir um pouco desse poder sobre a minha vida? Lai, oh, Senhor Deus, eu tô aqui na mesa. Eu estou numa situação tão desesperadora que eu não tenho mais para onde correr, eu não tenho mais a quem pedir, eu não tenho mais a quem clamar, eu não tenho mais aonde ir. Eu sou uma mãe desesperada. O meu maior tesouro, o meu maior triunfo nessa vida é a filha que eu pus no mundo e ela está miseravelmente endemoniada. Esse demônio vai matá-la, vai destruir o corpo dela, vai maltratá-la. Eu não tenho para onde ir, não. Eu vou me arrastar, eu vou ficar aqui olhando com esses meus olhinhos pidões. Eu vou ficar aqui na beiradinha da mesa, porque quem sabe um pouquinho das migalhas desse pão que o Senhor veio distribuir para o teu povo cai sobre mim. Oh, meus irmãos, que humildade essa mulher teve. Essa mulher recebeu desprezo por parte dos discípulos. Essa mulher recebeu, em primeiro lugar, silêncio por parte de Jesus. Depois ela recebeu uma palavra de negação.
O não, eu não vim para você agora. Não é o momento de eu falar com você acerca das verdades do reino. Primeiro eu tenho que distribuir para os judeus. Primeiro eu tenho que suscitar fé neles. Primeiro eu tenho que dizer para eles que eu sou o Messias, que as profecias falavam. Quando eu falar para eles e eles crerem, aí sim eu chego em você. Mas elas assim, não, não. Enquanto eles estão com o coração duro e não querem crer que o Deus Todo-Poderoso enviou o Messias, aleluia, nascido numa manjedoura, eu creio. Eu creio. Se eles não têm fé, eu tenho. Se não foi derramada a bênção para eles porque eles têm um coração duro, eles têm a dura cerviz, eu estou aqui. Oh, glória! Por isso que a palavra do Senhor diz em Provérbios 16, 18, que é um provérbio que eu amo, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. A humildade, nós nos humilharmos na presença de Deus e sermos pessoas humildes, isso é uma chave poderosa que abre porta de bênção na nossa vida, mas a soberba, ela é o caminho para um buraco profundo do qual você não sai mais. Sempre antes de uma pessoa cair, ela eleva o seu coração. Assim como aconteceu com o inimigo das nossas almas, que antes dele ser precipitado lá do céu aqui para baixo, né? Ele elevou o seu coração e quis ser mais do que Deus, mais do que aquele que o criou. Como é que a criatura quer ser mais do que o Criador? Mas hoje o homem continua com esse mesmo espírito feroz, de querer ser mais do que o Criador, querer saber mais do que o Senhor, querer ser mais do que o Todo-Poderoso, o Santo, o Eterno. E ele vai buscando as suas invencionices, ele vai buscando os seus ardis humanos para fazer com que o nome do Senhor seja blasfemado, que foi o que aconteceu agora ultimamente, enquanto pessoas estavam desabrigadas, calamidade grande no sul no nosso Brasil. Essa cantora endemoniada veio fazer um sacrifício, um ritual de sacrifício para milhares de pessoas a olho nu, e ninguém acredita quando a gente fala, diz que é falácia dos crentes, que os crentes veem chifre em cabeça de cavalo. Mas eu vou dizer aqui uma coisa, se você tiver humildade e reconhecer que Deus é Deus na tua vida, o Senhor vai dizer para você o que disse para essa mulher: grande é a tua fé. Ele falou: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E a palavra do Senhor diz, no versículo 28, no finzinho, na parte B, que desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu digo para você, enfrente o silêncio de Deus. Enfrentar não questionando, mas sim persistindo, estando ali aos pés do Senhor Jesus. Enfrente o desprezo por parte das pessoas, como ela enfrentou o desprezo por parte dos discípulos, que pediram que Jesus despedisse porque ela vinha gritando atrás dele. Enfrente as negações, não também no sentido de se revoltar, não no sentido de questionar Deus, mas de aceitar o não do Senhor. Mas continue humilde na presença de Deus, no seu exercício de perseverança, porque a tua fé vai ser a mola mestra para grandes vitórias na tua vida. Amém? Um abraço grande para vocês, meus amigos, viu? Amo esse programa, amo todos vocês em Cristo Jesus. Um grande abraço, a paz do Senhor.